o que eu vou mostrar aqui, pessoal, apesar de eu estar usando aqui o SAP HANA, ele também funciona, ele também existe para os clientes que trabalham na versão em SQL. Então, tudo que eu mostrar aqui, vocês também podem aplicar no SQL, no Business One em SQL, se vocês, né, trabalharem na versão SQL. Vamos lá. Primeiro, para que serve isso, pessoal? Eu vou acessar aqui o parceiro de negócios e vou entrar na janela do cadastro de parceiro de negócio. Como vocês sabem, aqui é o local onde nós cadastramos clientes, fornecedores e leads. E é bastante recorrente, eu costumo ouvir isso dos clientes, muitas vezes um tom crítico, né, que fala, puxa, tem muito campo aqui na tela, Roberto. A tela tem muita informação e o cliente acaba não usando todos esses campos. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos dar uma limpada, né, nessa tela, esconder campos que nós não precisamos, deixar campos com acesso somente leitura, reposicionar esses campos. É isso que eu quero mostrar para vocês, como alterar esse layout, deixando uma tela mais amigável para o usuário, que faça mais sentido para o processo e para a operação de cada empresa. Como que eu faço isso, então? O primeiro passo é vocês acessarem essa janela, né? Entrarem na tela que vocês querem trabalhar, tá? E depois que vocês acessarem essa janela, né? Por exemplo, aqui o cadastro do parceiro de negócio, eu posso acessar aqui o menu de ferramentas dentro do SAP, e aí eu vou encontrar essa opção aqui, ó, processar IU de formulário. IU, no fundo, é a interface do usuário, né? Seria o layout de cada formulário. Quando eu clico nesse item, eu já acesso esse recurso aqui dentro do Business One. Vocês vão notar que a minha janela ficou com a barra de título aqui preta, né? Ele troca um pouco a cor para mostrar que você está nesse processamento, nessa edição de tela, é o que está representando aqui para mim esse estado da janela. E a partir desse momento eu já começo a poder trabalhar dentro dessa tela. Como que eu faço isso? Acaba sendo bem simples, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, exemplo, pessoal, eu poderia vir aqui em qualquer campo dessa tela e dar um clique com o botão direito do mouse. E quando a gente clica com o botão direito, vai abrir um menu aqui pop-up, só que agora esse menu, essas opções são referentes a essa edição. Então, exemplo, eu poderia usar aqui a opção de ocultar um campo, desativar um campo, e até mesmo, se for necessário, criar, né, adicionar novas guias. E aí as guias são essas abas, como, por exemplo, aqui a aba contabilidade, característica, observações. Então, ele é um processo bem simples, né? Clica com o botão direito e vocês já vão começar a enxergar funções aqui para serem utilizadas, tá? Então, exemplo, eu poderia usar aqui a opção desativar. O que é a opção desativar? O que ela faz, né? O desativar é deixar um campo somente leitura. Significa que eu não posso editar esse campo. Nesse exemplo, eu não poderia alterar aqui o tipo da moeda, né? Vai ficar sempre como real. Claro que vocês devem pensar se isso faz sentido, né? Um campo somente leitura não pode, ele é um campo que vai ficar bloqueado para o usuário. Ou seja, ele não poderia trocar o tipo da moeda, tá? Eu poderia também dar um clique com o botão direito do mouse e poderia usar uma opção aqui chamada ocultar. E com isso eu estaria realmente escondendo, ocultando um campo dentro dessa janela. Eu vou fazer isso, eu vou clicar na opção ocultar e eu já percebo que o campo desaparece daquela tela, né, desse meu formulário. Eu posso fazer isso com qualquer campo, então basta que eu vá sobre o campo desejado e clique com o botão direito e eu já vou enxergar esse pop-up para escolher a opção desejada, né, a opção que eu quero trabalhar. Depois que eu faço isso, né, que eu fizer todas essas edições, eu posso, né, e precisaria salvar essas mudanças que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Levem o mouse, né, nesse caso, numa parte vazia da tela, né, numa parte branquinha aqui, livre, fora de um campo. Eu clico com o botão direito e aí eu tenho outras opções, como gravar. No meu caso, eu vou salvar as mudanças aqui que eu acabei de realizar. Eu posso sair desse modo de edição ao qual eu entrei, né? Então, eu entrei, não quero mais trabalhar aqui, eu posso sair. E se eu fiz várias alterações e me arrependi, não quero gravar aquilo,
eu poderia restaurar aqui os padrões dessa janela, né, dessa tela. No meu exemplo, então, eu vou gravar, vou clicar aqui na opção gravar. O SAP me dá um aviso aqui embaixo que as alterações, né, foram salvas com êxito. Está salvo isso. Nesse momento, eu posso até fechar essa janela, já fiz o trabalho que eu precisava. E agora, se eu voltar, né, no cadastro do parceiro de negócio, eu já vou perceber o reflexo da minha mudança. Observem que aqui o campo grupo do cliente, né, que eu ocultei, já não está mais visível, e o campo moeda ele está somente leitura. Eu vou acessar aqui o primeiro cadastro, então não enxergo mais aqui o grupo, e o campo da moeda, como eu falei, ele ficou somente leitura, é um campo não editável, o que significa que eu não posso trocar a moeda deste cliente aqui no meu caso. Então, notem que não é complexo, não é difícil fazer isso, mas eu vou passar para vocês agora umas dicas, uns toques aí especiais para que vocês utilizem isso da melhor forma, né, da melhor maneira. Bom, detalhe, vou só reiniciar o que eu fiz, né? O que eu expliquei para vocês. Passo número 1, eu acesso a janela que eu quero trabalhar, cadastro do parceiro, pedido de venda, pedido de compra, a nota, eu entro na tela que eu preciso. Depois eu acesso aqui ferramentas, e aí eu tenho esse processar IU de formulário. Eu entro na janela no modo de edição, e aí eu posso ir fazendo as mudanças desejadas, né? Posso ir no campo, clicar com o botão direito do mouse e fazer o que eu preciso. Recordando, pessoal, se vocês fizerem várias alterações e de repente se perderem, né? Não ficou bom, não gostou, clica aqui num cantinho, numa parte vazia da tela, com o botão direito, e aí eu posso usar a opção restaurar. Então, dá para trabalhar à vontade aqui. Se eu clicar no botão restaurar, na opção restaurar, ele vai perguntar, né, ele vai perguntar se eu tenho certeza, né, se eu desejo remover todas as alterações. Posso dizer que sim, e aquele layout padrão volta a ficar ativo para mim. O campo grupo voltou, e o campo moeda, que estava somente leitura, agora voltou a ficar normal. Restaurei os padrões, eu poderia salvar novamente, clicar no botão gravar. Pronto, restabeleci. Posso fechar essa janela, e quando eu acessar o cadastro novamente, a minha tela está ali inteira, intacta. Tudo que eu havia mudado voltou para um processo padrão. Bom, vamos passar então essas dicas a mais, esses toques para vocês. Primeiro detalhe muito importante, pessoal, guardem essa mensagem, tá? Eu vou acessar aqui outra tela, só como exemplo, compras. Vou acessar aqui a janela do pedido de compra do SAP, por exemplo. Estou na tela. E vocês viram que eu acessei o menu de ferramentas e entrei aqui no início em processar IU de formulário. Dessa forma, também eu poderia editar aqui a tela do pedido de compra, só que um detalhe muito importante. Se vocês fizerem exatamente da forma que eu mostrei até agora, essas alterações elas ficarão válidas somente para o teu usuário, somente para o usuário que eu loguei aqui no SAP. Tá? Então, se o desejo de vocês for criar essas personalizações na tela somente para o seu usuário, né, de repente só para a tela do gerente, só para a tela do diretor, só para o usuário do comprador, né, para o usuário do estoque, do almoxerifado, façam isso que eu mostrei que já vai funcionar. Ou seja, acessem a tela que vocês querem trabalhar, entra aqui no pedido de compra, entra aqui no menu ferramentas, processar IU de formulário e trabalho. Essas alterações só serão válidas para o usuário que estiver logado nesse exato momento. Bom, nós vamos ter situações onde vocês vão querer criar padrões para a empresa e não somente para um usuário. Por exemplo, quando todos os meus vendedores acessarem um pedido de venda, eu preciso que todos enxerguem o mesmo layout. Então, se vocês quiserem que várias pessoas utilizem o layout que vocês vão construir, vocês vão ter que fazer isso, só que acessando por um outro caminho. E o caminho é esse aqui, ó. Vou acessar o menu de administração. Dentro de administração, vocês vão enxergar aqui uma pasta chamada utilitários. Deixa eu abrir um pouco aqui. Vou acessar aqui utilitários. E dentro da opção utilitários, vocês vão encontrar esse item. Modelo de configuração da IU. IU, lembrando, é a interface do usuário.
Clico, acesso, eu vou abrir exatamente essa janela aqui. Nessa janela, o primeiro ponto aqui que eu vou trabalhar é que eu posso criar grupos. No meu exemplo, eu tenho dois grupos. Eu tenho o grupo vendedores e eu tenho aqui um segundo grupo chamado gestores. E nós podemos trabalhar com vários grupos se for necessário. Para criar um grupo é bem simples, basta que eu clique aqui no botão adicionar da janela do SAP, a tela entra no modo de adição, eu vou dar um nome aqui para o grupo, poderia chamar de compradores, vou repetir aqui o nome, compradores, e quando eu clicar no botão adicionar dessa janela, eu acabei de criar o grupo compradores. Depois que eu adiciono um grupo, eu consigo selecionar ele aqui do lado esquerdo. Então, vou selecionar, por exemplo, o grupo compradores. E aí eu passo a trabalhar dentro dessas abas, né? Dentro dessa tela aqui lateral, onde eu tenho três abas. A primeira aba chama-se formulários. É o local onde eu vou poder escolher o formulário do SAP, ou seja, a tela com a qual eu quero trabalhar. Vocês vão enxergar aqui um menu bem extenso, porque o Business One possui muitos formulários, né? Mas aqui eu poderia até digitar pedido de venda e ele sai localizando aqui a opção que eu quero encontrar. A entrega, a devolução, nota fiscal de saída, por exemplo, né? Então, o primeiro passo é, só retomando, né? Eu crio o grupo. Dentro do grupo, eu vou escolher um ou vários formulários que eu queira estar editando, que eu queira estar construindo. Eu acabei de colocar aqui a nota fiscal de saída, por exemplo. E dentro deste grupo compradores, eu preciso atribuir os usuários. Então, nessa segunda aba, né, eu tenho usuários atribuídos, eu posso ir colocando aqui um checkbox para dizer, né, para o SAP para quais usuários, quais logins, né, do SAP eu estou vinculando aqui ao grupo de compradores. Posso colocar todos, poderia colocar só os compradores, de fato, só um, só dois. Isso aqui vai ser uma escolha aí conforme a necessidade da empresa. Então, bastaria que eu atribuísse um usuário, vou escolher um usuário qualquer aqui, e quando eu clicar em atualizar, eu já tenho aqui o meu grupo criado, eu já selecionei que eu quero trabalhar com o formulário da nota fiscal de saída, e essas regras que eu vou construir ficarão válidas para esse usuário que eu deixei marcado aqui com um checkbox. Na prática, é isso que nós fazemos, pessoal. Eu vou voltar para um grupo que eu já construí, que eu já criei, que é o grupo de vendedores. Tá? Então, eu vou selecionar aqui do lado esquerdo o grupo de vendedores. Para o grupo de vendedores, eu deixei dois formulários ativos aqui. Ó. O cadastro do parceiro de negócio e o formulário do pedido de venda do SAP. Aqui eu posso ter vários, né? Eu posso colocar a terceira linha, um terceiro formulário, e depois ele vai me habilitar a quarta, a quinta. Enfim, vocês poderiam editar todas as telas do SAP. Grupo vendedores, eu coloquei aqui dois formulários e eu já tenho atribuído aqui dois usuários do SAP para os quais essas regras serão válidas, né, de acordo com a minha configuração. Então, o que eu devo fazer? Com o grupo selecionado, né, eu vou voltar para a minha aba aqui de formulários e eu vou selecionar aqui qual formulário que eu quero trabalhar. Então, eu posso trabalhar aqui no cadastro do parceiro de negócio, eu seleciono aqui, ou eu posso trabalhar no pedido de venda, eu seleciono a segunda linha. É só clicar bem em cima do número aqui, pessoal, que vocês selecionam. Ó, 2, selecionei aqui o pedido de venda. Com o pedido de venda selecionado, eu vou clicar nesse botão aqui abaixo, ó, processar a IU do formulário. Ele vai abrir a janela do pedido de venda para que eu possa fazer a minha edição. Só um segundo, que ele não abriu do jeito que eu precisava. Deixa eu voltar. Selecionei o pedido de venda. Olha que safado. Deixa eu pegar uma outra tela que ele aprontou comigo aqui e não abriu. Deixa eu colocar uma outra janela. No fundo, eu tinha deixado um exemplo pronto para vocês. Só que esse pedido de... Ah, agora voltou do jeito que eu precisava. Eu já deixei, na verdade, a tela um pouco modificada. Então, deixa eu reiniciar. Deixa eu dar um não aqui. Reforçando, eu vou selecionar, então, a linha 2, né, pedido de venda que eu quero, e vou clicar no botão processar a IU do formulário.
Volta, não preciso que ele entre assim. Ótimo, é assim que eu preciso entrar, a janela vai abrir e com a barra de título aqui escura, né, preta, o que identifica que eu estou editando a tela. No meu exemplo, pessoal, a tela ela já tem aqui algumas edições, né, algumas modificações que eu já fiz. Não sei se todos perceberam, mas o código do cliente eu deixei aqui o campo menor, o nome do cliente, que pode ser um nome mais extenso, eu deixei ele maior, tá? Eu poderia então clicar com o botão direito e voltar aqui para o padrão. Eu vou fazer isso de propósito. Botão direito, eu posso clicar na opção restaurar padrões. Ou antes disso, deixa eu dar um não aqui. Deixa eu, de propósito, mostrar essa tela já um pouco modificada para vocês. Eu não vou gravar nada aqui do que eu fiz. Eu vou acessar o pedido de venda normal, vendas, módulo de vendas, vou acessar o pedido de venda. Vou mostrar para vocês pequenas alterações que eu fiz aqui, para vocês perceberem o que dá para visualizar com isso. Vou selecionar até o meu primeiro pedido de venda. Então, detalhes, pessoal, eu escondi aqui alguns campos do cabeçalho, eu deixei aqui o campo do nome do cliente maior, porque eu posso ter um cliente né, cujo nome, né, da empresa, a razão social da empresa seja bem maior. Então, eu fiz essa edição. O campo de observações aqui embaixo no documento, eu deixei ele bem maior de propósito, para ficar mais visíveis as informações. E eu criei uma aba nova, uma guia nova. Se vocês observarem o meu pedido de venda, tem uma aba aqui chamada comissão. Eu vou clicar na aba comissão. Na aba comissão, eu coloquei aqui dois campos novos para citar dois vendedores da minha empresa. Poderiam ser os dois vendedores que receberão comissão por esse pedido, né? Eu tenho aqui o 4 e o 3, no fundo, seriam os meus colaboradores, que poderiam ser os meus vendedores da empresa. E eu coloquei a foto de um produto. Então, eu acabei personalizando um pouco a tela do pedido de venda desta forma, né? Criando a aba comissão, e colocando até mesmo a foto do produto. Então, aqui a minha tela ela já estaria, digamos que pronta com algumas alterações que eu fiz. Vou fechar o pedido de venda, não preciso gravar nada e volto aqui nessa tela do modelo de configuração. Então, novamente, aqui eu vou selecionar o grupo vendedores, vou selecionar a opção 2 aqui, que é o meu pedido de venda, e vou processar a IU. Porque ele abriu não no modo que eu preciso. Pronto, agora ele abriu. Ele vai abrir a janela aqui com a barra de título, né, sempre escura, o que significa que eu estou editando. E aqui nessa tela eu fiz coisas a mais que eu não mostrei aqui no início. O que eu fiz, pessoal, a mais? O que eu posso fazer a mais nessa tela, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu havia mostrado para vocês que eu posso clicar aqui com o botão direito, né, e acessar a opção de ocultar o campo, desativar, que é deixar o campo somente leitura. Eu posso fazer também isso, eu posso dar um clique aqui com o botão esquerdo, e quando eu faço isso, eu seleciono o campo. E com o campo selecionado, eu posso passar ele aqui no final do campo, e o mouse ele vai se transformar numa seta dupla. Deixa eu pegar o campo de observações que está maior, que vai ficar mais fácil de mostrar. Aqui, por exemplo, quando eu passo o mouse aqui nessas bordas, ele se transforma nessa seta dupla. Quando ele vira essa seta dupla, eu posso clicar, segurar o botão do mouse pressionado e deixar maior, ou, se for o caso, se necessário, deixar o campo menor. Então, isso eu fiz adicionalmente nessa tela, tá? Por exemplo, posso deixar um pouco menor e poderia, se for o caso, também mexer na altura dele. Eu só preciso encontrar o ponto certo aqui para que ele se transforme na seta. Aqui ele já está virando essa seta. E aqui, opa. E aqui também ele virou uma seta e eu consigo também estar movimentando isso aqui na altura. Isso aqui, então, eu fiz adicionalmente, eu não havia mostrado para vocês. É possível também arrastar o campo, né? Eu posso colocar ele um pouco mais para cima, um pouco para a direita. E para fazer isso, eu vou clicar com o mouse sobre o campo, eu seguro o botão pressionado aqui por uns 2 segundos, e aí eu posso arrastar, pessoal. Eu posso puxar um pouco para a direita, poderia até brincar, colocar ele lá em cima, né? Um pouco para a esquerda, um pouco para baixo, um pouco para cima. Eu poderia estar reposicionando esses campos na minha tela, tá?
E o que eu fiz adicionalmente aqui no pedido foi criar uma aba nova. E como eu faço isso? Eu clico com o botão direito aqui numa parte novamente vazia da tela, clicar com o botão direito, e aí eu posso usar a opção aqui adicionar guia. Então, vou selecionar a opção adicionar guia, ele vai pedir o nome da minha guia, vou colocar uma guia aqui, vou chamar uma guia diferente aqui, chamada de entrega, por exemplo. Vou clicar no botão OK, e com isso o Business One já criou a minha nova guia, a minha nova aba. Observem aqui a aba entrega. Eu posso clicar e selecionar a aba entrega. E depois eu posso fazer o quê? Eu posso mover os meus campos para dentro dessa aba. E para mover o campo para dentro dessa aba, eu posso novamente repetir esse passo aqui. Ó. Eu clico no campo que eu preciso, clico, seguro o botão aqui do mouse pressionado por uns 2 segundos, e aí eu arrasto esse campo para que ele possa fazer parte aqui da aba, dessa nova aba. Soltei, eu acabei de colocar o campo de observações que vai ficar agora dentro da aba entrega. Se eu selecionar, por exemplo, a aba comissão, eu não enxergo aqui o campo que está dentro da aba entrega. Bom, pessoal, então é isso que nós podemos trabalhar, né, acessar e fazer com ajustando esses layouts. Recordando, né, o último passo. Depois que eu fizer todas as minhas alterações, eu clico com o botão direito do mouse, não esqueçam de gravar, preciso dar um clique aqui na opção gravar, botão direito gravar, para que ele salve tudo que eu fiz. Se eu trabalhei nessa tela, me perdi, né? Não quero voltar para o padrão. Clica com o botão direito do mouse e utiliza a opção aqui restaurar padrões. Com isso, vocês podem voltar a tela para o layout padrão. Tá? Vou fechar a janela e reforçando, pessoal. 2 caminhos para vocês fazerem isso, tá? Vou reforçar os 2. Eu posso, então, acessar uma tela do Business One, exemplo, a nota fiscal de saída, entrar aqui em ferramentas e acessar a opção processar IU de formulário. Eu vou conseguir fazer as alterações nessa janela. Só que essas alterações só serão válidas para o usuário que estiver logado nesse momento. Só para um usuário, só para o meu usuário. Se eu quiser que isso seja válido para todos, para mais de um usuário, melhor dizendo, né, para um grupo de usuários, a administração acessa a opção utilitários, entrem aqui em modelo de configuração da IU, clica no adicionar, criem os grupos aqui que vocês acharem necessário, no mínimo precisa ter um grupo, seleciona o grupo, vendedores, incluam os formulários que vocês desejam trabalhar, selecionem aqui o formulário, cadastro do PN, por exemplo, e aí sim, cliquem no botão processar IU e façam as alterações. Desta forma, esse ajuste que vocês estão fazendo vai ficar válido para mais de um usuário e para quais usuários, né, isso vai ser válido, né? Isso será válido para todos os usuários que vocês colocarem nessa aba aqui. Usuários atribuídos, basta ir colocando um checkbox aqui e o Business One já vai entender que essas regras valem para todos, né, os usuários marcados aqui. Depois basta dar um OK e temos esses layouts aqui prontos. Bom, pessoal, acredito que eu consegui chegar no fim desse processamento de tela, tá? Tem só mais um ponto que eu até já estourei meu tempo aqui para esse tópico, mas eu vou reforçar, pessoal. Isso aqui muitos já conhecem, mas não esqueçam, né, se tiver alguém novo. Observe que com esse recurso que eu mostrei de processamento de tela, eu consigo alterar aqui os campos que estão no cabeçalho do pedido de venda, né, aqui no cliente, no nome, nas datas, o campo de observações, repare que já sumiu daqui, né, ele foi lá para a aba entrega. Só que quando vocês estiverem no grid, então, dentro da aba conteúdo, eu tenho um grid, onde eu vou colocar aqui os produtos que eu estou vendendo. A gente chama isso aqui de grid. Dentro do grid, para vocês fazerem alterações aqui no grid, nós vamos usar sempre esse botão aqui, ó, configurações do formulário. Então, dentro do pedido de venda,
eu acesso aqui o botão Configurações do formulário, ele vai abrir essa janela, vou na primeira aba dessa janela, Formato da tabela, e aqui eu posso escolher os campos que estarão visíveis ou não. Tá? Então, eu uso aqui a barra de rolagem, tem uma lista aqui com os campos, eu vou escolher se eu quero o campo visível ou não, e posso escolher também se o campo estará ativo ou não. Lembrando que aqui também eu posso reposicionar os campos. Eu poderia pegar aqui o campo quantidade, eu clico com o mouse, seguro pressionado por 2 segundos, e aí eu poderia arrastá-lo para cima ou para baixo, para fazer com que o campo quantidade, por exemplo, apareça antes do campo descrição do item. Se eu der um OK, aí eu tenho um reflexo disso aparecendo aqui dentro do grid. Então, para o grid, acessem a tela que vocês querem trabalhar e acessem o botão Configurações do formulário, Formato da tabela, e aí vocês trabalham para escolher os campos visíveis, os não visíveis, os ativos e até a ordem das colunas que vocês querem para essa tela.